Oi gente, tudo bom? Então eu acabei de gravar um vídeo no carro pra vocês e eu achei que a minha maquiagem ficou tão legal e esse lencinho na cabeça e tudo mais que eu falei, ai, quero gravar mais um vídeo pra aproveitar, sabe? Eu mandei no Instagram aquele box de perguntas pra vocês fazerem perguntas e aí eu ia escolher 5 pra responder nesse vídeo pra vocês e já escolhi as perguntas, estão aqui anotadas. Hoje é quinta-feira, dia 24 de janeiro, agora é 1h20. Eu saí do Santa Joana agora que eu tinha de evoluir uma paciente lá, que eu fiz uma cesárea com a Lili há 2 dias. E eu tô indo pro hospital universitário agora, que eu vou entrar lá na preceptoria. E foi muito engraçado porque eu não tinha percebido que eu estava pedindo perguntas no celular e que eu ia ter que usar o celular para gravar as respostas e, portanto, não ia poder ler as perguntas nele. Então eu tive que ficar sentada um tempo no estacionamento copiando as perguntas para uma folha de papel, que está aqui, para poder ler as perguntas aqui enquanto eu gravo. A Rê Cavalcante perguntou se anticoncepcional é o único tratamento para a síndrome dos ovários policísticos, a SOP. Eu não estava muito focada nesse vídeo em responder perguntas sobre ginecologia obstetrícia. Para quem não sabe ainda, eu fiz uma página nova no Instagram, é @doutora.carolinarebelo, deixar aqui embaixo também. E aí é lá onde eu tô focando mais esses assuntos sobre ginecologia obstetrícia, saúde da mulher e tudo mais. Tiveram muitas perguntas sobre isso nesse box de perguntas que eu mandei sobre anticoncepcional, DIU, coisas assim. Mas eu vou focar essas respostas lá naquela página. E eu tô fazendo uma série de vídeos lá, começando pela saúde da mulher de uma forma geral. Então falando sobre anatomia, fisiologia, por que a gente menstrua, coisas assim. E depois que eu tiver essa base, eu começo a falar sobre as doenças. Porque eu acho um pouco difícil eu explicar por que pacientes com SOP precisam usar anticoncepcional em algumas situações, sem você entender por que a gente menstrua, entendeu? Então eu até vou tentar responder isso pra vocês agora, mas talvez fique um pouco confuso, porque demanda algum conhecimento prévio. Dá uma seguida lá na minha página no Instagram, porque eu acho que ao longo do tempo lá vai ser mais fácil de entender essas coisas. Mas basicamente, pra gente menstruar, a gente precisa de 2 hormônios, estrógeno e progesterona. Então a gente produz estrógeno no ovário na primeira fase do ciclo menstrual. Depois que a gente ovula, a gente começa a produzir progesterona, e quando a estrógeno e a progesterona caem, a gente fica com os níveis muito baixos deles, a gente menstrua. O que acontece na paciente com ovário policístico? Ela não ovula. Então, o ovário dela produz estrógeno, fica produzindo estrógeno. Como ela não ovula, não produz progesterona, então fica só produzindo estrógeno. Por causa disso, o endométrio, que é a parte de dentro do útero, fica um pouco desregulada. Então, esse endométrio é a parte que produz menstruação. Então, o estrógeno faz ele proliferar, ficar grosso. A progesterona faz ele começar a produzir secreções, muco, e ficar pronto para receber o embrião na hora que ele quiser grudar lá. E quando esses hormônios caem, a gente menstrua. Quando a gente não tem progesterona, a gente fica com o endométrio só sob a ação do estrógeno. Essa parte de dentro, ela vai crescendo muito e de uma forma desregulada. Isso faz com que, quando a mulher que tem síndrome do ovário policístico menstrua, ela menstrua geralmente num volume maior. E como ela não tem ovulação, ela menstrua de um jeito desregulado. Isso é ruim por si só, porque pode dar anemia, enfim, dar um sangramento muito aumentado, muito desregulado. Mas também é ruim porque, ao longo de muitos anos, com efeito só do estrógeno no endométrio, a mulher fica com risco aumentado de ter câncer de endométrio quando ela for mais velha. Porque é umas células que vão se proliferando loucamente, muito mais do que deveriam ao longo de anos e anos e anos. Então, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, o ideal é que use sim, pelo menos alguma progesterona. Ela pode ser dada numa pílula com estrógeno e progesterona, pode ser uma pílula só com progesterona, ou pode ser a progesterona de um jeito que não vai ser anticoncepcional, mas que vai já controlar essa proliferação do endométrio. Em geral, meninas com SOP são mais jovens e precisam já usar algum método contraceptivo. Como a gente tem que dar progesterona de qualquer jeito, acaba dando ali numa pílula. Além disso, mulher com síndrome do ovário policístico tem hiperandrogenismo. Além de um aumento de estrógeno, tem geralmente um aumento de testosterona. Isso causa muita acne, aumento de pelo, tudo mais. E algumas progesteronas também têm o efeito de ajudar a melhorar isso, a acne e o aumento de pelo. E essas progesteronas geralmente estão numa pílula anticoncepcional. Então isso é um efeito adicional, mas a parte realmente importante de por que a gente prefere dar sim alguma pílula com progesterona na menina com ovário policístico é para evitar esse risco ao longo da vida de câncer de endométrio. A Tarci Silva perguntou se, olhando agora, eu mudaria alguma coisa na minha carreira acadêmica. Bom, eu já sou formada, né? Já terminei a faculdade, já terminei a residência, sou preceptora.
pretendo começar minha especialização em reprodução assistida. Uma coisa que na época eu fiquei muito em dúvida, e hoje olhando pra trás eu acho que talvez eu devesse ter feito, é algum intercâmbio mais longo. Então durante a graduação eu fiz um intercâmbio de línguas, era só um intercâmbio para aprender inglês, de 1 mês na Filadélfia, numas férias escolares. Foi bem legal, eu gostei bastante. Mas olhando hoje, talvez durante a faculdade eu devesse ter feito algum intercâmbio um pouco mais longo de medicina, de pesquisa, alguma coisa assim. Na residência médica a gente também tem a chance de fazer um intercâmbio de 3 semanas a 1 mês e pouquinho, especificamente em ginecologia e obstetrícia em algum hospital no exterior. Isso também é muito legal, mas eu já acho que eu não me arrependo muito de não ter feito, porque eu usei esse período para ir na bandeira científica, que eu gostei bastante. Mas eu acho que durante a faculdade eu devia ter tentado fazer alguma coisa. O problema na época é que a gente tinha só a opção de ficar 1 ano inteiro em Harvard, que era ou alguma outra faculdade, mas Harvard é o lugar que a galera tinha esquema de ir pra fazer pesquisa, na verdade, em laboratório, sabe? Então não era tanta medicina mesmo. E era 1 ano, era muito tempo. Se eu tivesse a opção de ficar, tipo, 3 meses, fazer alguma das matérias lá, eu acho que eu teria gostado mais. O pessoal que tá com um currículo novo agora da Faculdade de Medicina da USP, no 5º ano, eles têm um estágio optativo de 1 mês, em que eles podem fazer qualquer matéria que eles quiserem, em qualquer lugar que eles quiserem. Então, tendo essa chance, eu acho que teria sido muito legal. Eu me arrependo um pouco de não ter ido atrás, de algum jeito, fazer alguma matéria que eu conseguisse pegar equivalência em algum outro país. Eu acho que teria sido muito legal. Mas do jeito que foi, com as opções que eu tinha, eu não me arrependo. Eu não queria ter perdido 1 ano de faculdade, entendeu? Tudo bem que não é perder, você ganha em outras coisas, mas eu não queria ter atrasado a minha formação em mais 1 ano por causa disso. Tendo alguma outra opção, eu gostaria de ter feito um intercâmbio em medicina, sim. A Ju Albuquerque perguntou como está o campo da GO, se eu tive dificuldade de conseguir emprego. Aqui em São Paulo, né, tá até tranquilo pra GO, principalmente pra plantão. Todo lugar sempre precisa de plantonista em obstetrícia, mas isso é muito relativo, eu acho, com onde você trabalha, onde você estuda também, na verdade, porque, por exemplo, como eu estudei na USP, muitos dos meus professores são chefes em hospitais grandes, então no São Luís, no Santa Joana, Santa Maria, na Promatre. Então a gente acaba sendo convidado para trabalhar nesses lugares quando a gente se forma. Durante a residência eu trabalhei em outros hospitais que eu consegui de outras formas. Então tipo, eu dava plantão na maternidade Sacré-Cœur, porque foi jogaram que precisavam de obstetra em algum grupo de WhatsApp. Uma amiga minha viu e me mandou, e aí eu mandei mensagem pro chefe de escala e acabei entrando. Muitos plantões são passados também dentro da residência dos R+, que vão largando plantões e passando pros R-, né, mesmo depois que a gente se forma. Mas eu dei muita sorte especificamente nessa questão de plantão, porque quando eu me formei, um chefe meu lá do HC estava assumindo o Hospital São Luís, estavam reformulando a maternidade deles, mandaram muita gente embora e estavam contratando, eu consegui entrar nessa. Tava abrindo a maternidade Santa Maria também, então muitas pessoas que estavam se formando foram chamadas para trabalhar lá, inclusive eu. E eles estavam começando a abrir a vaga para plantonista noturno na semi-intensiva de Santa Joana, que não tinha plantonista noturno lá. E a gente acabou sendo chamado também. Então, minha turma especificamente, acho que teve muita oportunidade nisso. Só que de uma forma geral, tem sempre gente passando plantão, sempre precisam de obstetra, pensando em plantonista. E em questão de consultório médico, tô entrando nessa área agora, né? Então, assim, é uma coisa que eu ainda tô vendo como que funciona. Mas o que eu tô vendo aqui sem atender convênio é um pouco mais difícil. Quem atende convênio geralmente consegue encher a agenda com facilidade. Eu que optei por atender só particular e convênio só através de reembolso, a coisa tá indo um pouco mais devagar, mas ainda assim tá indo muito bem. Então, São Paulo é um lugar muito grande. Tem muito médico, mas também tem muita demanda. Então eu acho que se você encontrar o seu nicho, o seu jeito de fazer as coisas, você vai acabar achando o seu público, sim. Dan Gomes perguntou o que fazer quando eu vi que não passou em nenhum vestibular. Algumas pessoas estavam falando sobre isso, porque saiu o resultado da FUVEST, acho que hoje, né? Então, gente, quando eu não passei em nenhum vestibular, acho que vocês sabem que eu fiz 1 ano de cursinho, né? E no primeiro ano eu passei, acho que só na PUC Sorocaba, que eu não quis fazer, e esse resultado só saiu depois, assim. Em quase todos os vestibulares eu parei na primeira fase, só Unicamp fui pra segunda fase. Mas o que me bateu mesmo foi quando saiu a FUVEST, que eu não tinha ido pra segunda fase da FUVEST. Foi quando eu tive o meu momento de, sabe, tristeza e desespero. E dá essa sensação mesmo de tristeza e desespero. Eu sei, eu entendo porque eu passei por ela. É foda. E na hora, o que me deu uma luz foram 2 coisas. Uma foi a minha mãe.
Eu liguei pra ela na hora chorando. E, gente, ela foi maravilhosa. Ela foi me pegar, eu tava na escola quando saiu o resultado. Ela foi me pegar na escola, me levou pra casa e falou: você não vai na aula da tarde hoje. Me abraçou, me ajudou. E foi tipo, a gente vai fazer o que a gente precisa fazer, sabe? E eu amei isso. Foi assim, acho que o momento que eu mais lembro com carinho da minha mãe foi esse. Não necessariamente esse suporte vai vir dos seus pais, mas alguém na sua vida que te dê esse suporte. Nem que seja namorado, namorada, outros colegas do cursinho, avó, sabe? Mas alguém com quem você pode ir lá e conversar sobre isso e ter aquela sofrência, sabe? E a segunda coisa foi pegar isso como motivação. Eu lembro que eu tirei uma foto minha no banheiro do cursinho chorando quando eu vi o resultado, pensando que eu ia guardar isso pro momento que eu passasse no vestibular, porque eu tinha certeza que esse momento ia chegar, porque eu simplesmente não ia parar até que ele chegasse. É ter a noção de que isso é uma coisa temporária, que a sua hora vai chegar sim. O tempo, eu sempre falo isso, é uma coisa que me dá um conforto. E é você pensar que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, assim, você pensar, putz, não passei agora, esse ano como vai ser e tal. Esse ano ele vai passar de qualquer jeito. Então, passa ele estudando, entendeu? Pra ter uma chance maior do ano que vem, quando chegar a prova de novo, você tá num lugar diferente. E se você não tiver, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então estuda de novo, entendeu? O ano que vem vai chegar e ano que vem eu posso tá estudando e prestando vestibular de novo, indo atrás dos meus sonhos. Ou eu posso tá trabalhando num outro lugar, sendo infeliz e pensando, putz, se eu tivesse passado esse ano estudando, agora eu ia tá prestando a prova e tendo a minha chance de novo, sabe? Mas assim, vive esse momento de tristeza e desespero. Não adianta também você querer fingir que tá tudo bem, porque eu sei que não tá. Faça isso com amigos, se possível familiares e amigos. E foco no futuro, que eu acho que isso ajuda bastante também. E a quinta pergunta veio da Amanda Bueno, que perguntou: você já teve a sensação de que não está aprendendo o que estuda e o que você faz? Eu achei a minha técnica de estudo, que eu já comentei isso com vocês, que não é a mais, sei lá, a que rende mais, demora pra estudar do jeito que eu estudo. Mas o que eu faço é ler, porque eu vejo que só lendo a matéria eu não decoro. Então eu leio grifando, e depois eu volto no que eu grifei resumindo, e depois eu leio o meu resumo. Então essa é a técnica que eu achei pra lembrar melhor das coisas, porque eu sei que eu não vou lembrar na primeira lida, eu não vou lembrar relendo o que eu grifei, mas quando eu escrevo e eu tenho uma coisa mais resumida pra ficar relendo até eu memorizar ou entender ou o que seja, facilita muito a vida. A segunda coisa é aceitar que você não vai lembrar pra sempre, principalmente por muito tempo, de coisas que você não aplica. Então aceita isso. Por exemplo, agora que eu faço ginecologia e obstetrícia, meu ciclo menstrual é uma coisa difícil. E é uma coisa que eu estudei muitas vezes ao longo da vida. Eu vi no segundo ano, depois quando eu vi no terceiro ano não lembrava, estudei de novo, depois no quarto ano. Aí eu estudei de novo quando eu passei no estágio de ginecologia. Eu fui estudar pra prova de residência, eu tive que estudar de novo. E aí quando eu entrei na residência eu tive que estudar de novo. Aí quando eu virei preceptora e tinha que ensinar isso pros internos, eu tive que estudar de novo. Quando eu fui prestar agora a prova do CRH, de novo. Então é uma coisa que você vai revendo e vai acrescentando conhecimentos quando você vê ao longo da vida e aplica, seja no dia a dia atendendo o paciente, seja ensinando para outra pessoa. Então aceita que algumas coisas, tem coisas que você não vai estudar e lembrar daquilo para sempre. É uma coisa que você precisa rever toda vez que você entrar em contato com aquilo de novo. Então em medicina especialmente, a gente vai se especializando através disso. Eu aprendi muita coisa durante os 6 anos de faculdade que eu não lembro mais. Que se eu vejo numa paciente, assim, eu consigo até reconhecer, lembrar que eu ouvi lá atrás, mas eu vou ter que sentar e estudar de novo pra lembrar. E as coisas que eu faço mais no dia a dia em ginecologia são as coisas que eu lembro porque eu tô aplicando elas todos os dias. Tem essa coisa da técnica de estudar, mas também tem esse lado de aceitar que você não vai lembrar tudo de tudo, que algumas coisas você vai lembrar mais quando você põe em prática e outras, toda vez que você tiver que aplicar, você vai ter que sentar e rever de novo de algum jeito. Mas é isso, cheguei no hospital universitário. Vou lá pros meus interninhos agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Nem de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo, inclusive o meu Instagram novo. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.